Assim mesmo, né? Acontece. Então, para nós iniciarmos o tema dessa noite, eu gostaria de propor uma reflexão. Cada um pode responder internamente, né? A gente não quer expor ninguém aqui, mas quantos de nós que estão aqui sofrem, né? Ou já sofreram aflições, a perda de um ente querido, né? Um revés financeiro, quem sabe o fim de um relacionamento com alguém que gostava muito, né? Uma doença grave. E assim, eu posso responder com muita clareza que, apesar de ninguém ter respondido, né? Eu posso responder com muita clareza que todos nós ou já sofremos ou iremos sofrer, infelizmente. E aí, quando nós nos pegamos em uma aflição, em um sofrimento, a gente olha para aquela dor, para aquele sofrimento e pensa, mas como pode, né? Se Deus existe, como pode que eu esteja passando por isso? Quantas vezes nós já nos questionamos com relação à justiça de Deus? E não fazemos esse questionamento porque nós queremos fazer uma crítica, né, fria, simplesmente à divindade, mas porque as dores que nós passamos aqui enquanto encarnados e as aflições pelas quais nós precisamos passar deixam sinceras cicatrizes nas nossas almas e são de fato muito penosas, né? Apesar de às vezes alguém diminuir o nosso sofrimento, vamos dizer assim, só quem sofre é que sabe o tamanho da sua dor. E ainda, um caso ainda mais intrigante. Quando a gente olha para aquelas pessoas, né, que não obstante a sua maldade, não obstante o seu mau caratismo, as coisas que a pessoa faz, ela ainda assim prospera. Ela ainda assim se dá bem, né? Ela ainda assim na vida tem sorte. Ao passo que outras que andam pelo caminho reto, né, têm uma vida inteira de sofrimento. Aí nós analisamos do nascimento ao túmulo, realmente foi só dor, só sofrimento, só batalha, ao contraponto de quando nós vemos essas outras pessoas, né, de não boas condutas se dando bem. Certamente, é inegável que a gente faça essa pergunta. Se Deus vê o que está acontecendo, por que Ele não faz nada, né? E por que nós passamos por algumas coisas e aquela outra pessoa não? Algumas respostas foram dadas, né, para esses questionamentos ao longo dos anos. Algumas que não responderam adequadamente, né? E que também não consolaram as pessoas. E uma delas merece destaque. É aquela que promete uma espécie de um paraíso, né? Uma recompensa para o final do seu sofrimento. Então, algumas doutrinas, né, acreditam que, olha, você está sofrendo agora, mas lá no final todo mundo chegará ao paraíso, né? Você suporte esse sofrimento. Mas aí, essa resposta ela não convence muito, porque parece, né, que a passagem do trem que nos leva ao paraíso não tem o mesmo preço. Alguns vão pagar muito caro para entrar nesse trem e chegar até o paraíso, né, sofrendo muito, tendo muitas aflições, e outros vão pagar muito barato. Simplesmente vão ter uma vida normal e vão chegar também lá ao paraíso. Vai todo mundo para o mesmo hotel, lá, 5 estrelas, né? Tirar férias eternas e relaxar. Então, onde estaria a justiça de Deus nisso, se fosse dessa forma? No entanto, Jesus nos prometeu o Consolador, né? Um Consolador que nos daria explicações claras e coerentes. E lá em 1857, o Consolador, então,
começou e foi iniciado. Allan Kardec, né, o codificador da doutrina espírita, através do auxílio dos espíritos, iniciou então, né, a codificação. A codificação espírita, ela é composta então por 5 livros, né? O primeiro deles foi o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Kardec tocou nesse grande tema, o tema das dores, das aflições, da distribuição das aflições, né? Da distribuição do sofrimento entre os seres humanos, tema da prosperidade dos maus em detrimento dos bons, e também ele escreveu mais algumas questões sobre as leis morais. E aí, especialmente no item 4 a 6, ele escreveu sobre o que nós falaremos hoje. No item 4, ele falou sobre as causas atuais das aflições e no item 6, ele falou sobre as causas anteriores das aflições. E lá no item 4, ele diz assim: de 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, há uma explicação para as aflições que nós sentimos e que nós passamos. A primeira delas é a vida presente, então, as aflições são criadas nesta vida. E a segunda é, quando nós não encontramos o sentido nesta vida, ela está em vidas passadas, né? Ou em outras vidas. Então, desse modo, o codificador, amparado pelos espíritos acerca das múltiplas existências, ele nos trouxe a ideia da reencarnação. E sem a reencarnação, nós não conseguimos entender as aflições pelas quais nós passamos. Porque se nós tivéssemos apenas uma vida, como nós explicaríamos uma criança que ao nascer desenvolve uma doença grave, uma cardiopatia, um câncer? Ela acabou de nascer, ela não praticou nada ainda. Como nós explicaríamos isso? Como nós explicaríamos, né, as diferenças de sofrimento? Como eu disse no início, às vezes uma pessoa nasce e do berço ao túmulo ela sofre, ao passo que outras, né, têm uma vida normal, uma vida próspera, apesar até de serem ruins. Então, como nós explicaríamos isso? Escolheria Deus, os seus filhos, ou um ou outro para sofrer? Seria essa a resposta? Então, hoje nós vamos nos ater à primeira delas, que é as causas atuais das aflições. Em outro momento, certamente será tratado, né, das causas anteriores. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 5, a espiritualidade nos diz o seguinte: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitas são consequência natural do caráter e do proceder dos que as suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então ele diz assim: se a gente voltar lá na origem das aflições e dos males terrestres, a gente vai ver que o homem é o senhor do seu sofrimento. A causa está ali, nele mesmo, né? E aí ele diz assim, que é consequência natural do nosso caráter. Ainda, ele diz o seguinte, que nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição. Para complementar, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para os espíritos qual seria o maior mal, né, do homem. E aí os espíritos respondem dizendo que
tudo, a maioria, tudo praticamente se inicia no nosso orgulho. Então, novamente, o que os espíritos estão nos dizendo? Que o nosso caráter é o que determina o nosso sofrimento. Para complementar, o livro dos Espíritos também, ele conta com partes, né? E na sua terceira parte ele vai falar sobre as leis morais. E lá, os Espíritos nos deixam muito claro que toda imperfeição gera um sofrimento. Que toda deformidade do nosso caráter vai nos traduzir a uma aflição. E que todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Então, toda deficiência moral que nós tenhamos, né, nos traz algum tipo de angústia ou de dor em um determinado momento da nossa vida. Então, explicam os espíritos que a causa do nosso sofrimento está diretamente ligada à nossa intimidade. Porque quem sabe dos nossos próprios defeitos somos nós. Ainda nós não conseguimos, né, olhar para o outro e falar, nossa, esse aqui é orgulhoso, invejoso. Nós não conseguimos. Sou eu que vou olhar para dentro de mim e vou ver quais são ainda as deficiências do meu caráter. E aí, né, nós, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa inveja, nós vamos criando esses campos minados de sofrimento que vai virando a nossa vida. E é engraçado que o espírita, depois que ele vira espírita, e ele entende sobre a reencarnação, né? A gente passa por qualquer coisa, aí a gente fala, isso é karma de vida passada, não pode, não gosta de alguém. Não, isso aí é de outras vidas. E o que os espíritos nos revelam é que, na verdade, não. A maioria dos nossos karmas, né, do nosso sofrimento, ele é criado naquela existência. A maioria das vezes, sou eu que escolho ser invejoso e invejar o que o meu vizinho tem. Sou eu que escolho ser uma pessoa que não leva desaforo para casa, briga com todo mundo, briga no trânsito, aí vou lá, entro numa briga, alguém vai lá e me mata gratuitamente, numa briga de trânsito, né? Sou eu que escolho beber, achando que em mim a bebida não vai fazer aquele efeito, escolho dirigir, vou lá, causo um acidente, mato alguém ou me mato, me suicidando, ainda que inconsciente. Sou eu que escolho não perdoar, guardar rancor e depois desenvolver uma doença grave, né? Então, o Espiritismo, na condição de consolador, ele vem nos esclarecer de forma assertiva os porquês que nós trazemos com relação, né, às nossas dores. E ele esclarece, então, que os nossos sofrimentos têm, a maior parte das vezes, causa na nossa vida atual. E aí, né, ser espírita, eu costumo dizer que ser espírita não é fácil. Porque quando você vira espírita, ninguém vai te dizer assim, ó, olha, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode, né, ter qualquer tipo de conduta inadequada. Isso tudo a gente vai deixar de fazer em razão da nossa consciência. Por quê? O Espiritismo, ele chama a responsabilidade das nossas ações para nós mesmos. E o que propõe, né? Então, o Espiritismo, ele propõe uma renovação moral, uma transformação do nosso caráter. Propõe a absorção de valores espirituais e morais que nos façam ter novas condutas e viver de maneira adequada. Viver bem, né? Essa é a primeira grande reflexão. Então, quando nós passamos por uma provação, qual é a nossa função? Nos perguntar, né? O meu caráter e a minha moral contribuiu
quantos por cento para isso que eu estou passando hoje? Porque nós aprendemos também aqui no Espiritismo que Deus é soberanamente justo e bom. Sendo Ele justo e bom, não estaria Ele me impondo um sofrimento desnecessário. Se eu estou passando por aquilo, é necessário, né? Ou porque eu escolhi em razão de questões pretéritas, ou porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Então, muito mais do que compreendido, o Espiritismo ele precisa ser vivido, internalizado, né? O que a gente aprende aqui, a gente precisa realmente pôr em prática. E dessa forma, nós percebemos que as vicissitudes da vida e as nossas dificuldades, as nossas dores, né? Muitas vezes são consequência direta das nossas falhas, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa intolerância. E os espíritos também nos dizem, e Kardec vai nos dizer nas obras, que se nós buscássemos, né, o aperfeiçoamento moral, tanto quanto buscamos o aperfeiçoamento intelectual, nós evoluiríamos muito mais rápido. Porque vocês podem perceber, a maioria das pessoas que estão encarnadas hoje na Terra já alcançou uma evolução intelectual, né? Hoje, muito mais pessoas têm estudo do que antigamente. Antigamente as pessoas não estudavam, né? Iam trabalhar na roça. Hoje não. Hoje é obrigatório a criança estar na escola. Se a criança, dizem, né? A minha ainda não está em idade escolar obrigatória, né? Mas dizem que se falta 2 dias na escola aqui em Santa Helena, as profs já mandam mensagem, por que não foi? Se fica uma semana, já faz busca ativa dessa criança. Então, assim, nós temos muito mais acesso à educação, né, intelectual, mas nos falta demasiadamente a educação moral. É só nós vermos, né, os grandes nomes aí que nós temos, os políticos são extremamente inteligentes, né, e alguns só fazem roubar o dinheiro do povo. Outros nomes, né, tivemos Hitler, uma das mentes mais brilhantes da história, que mais fez mal. Então, nós estamos evoluindo intelectualmente, mas a nossa moral está ficando para trás. E aí, quando o ser humano ele se dedica ao aperfeiçoamento interior, praticando o bem, cultivando a humildade, o perdão, a caridade, né? Nós reduzimos, consequentemente, os sofrimentos que nós enfrentaríamos por conta das nossas imperfeições. E com relação aos maus, né, que se dão bem, que a gente falou lá no início. Quantas pessoas nós vemos praticando ilícitos, né, tendo condutas inadequadas e se safando, nunca vão presas, né? Ou os bandidos entram, ficam pouco tempo na cadeia e já logo saem. O que o Evangelho nos diz sobre isso? O Evangelho nos diz que a lei dos homens, ela não é capaz de atingir a todos. Então, muitos vão escapar. No entanto, ele deixa muito claro que com relação às leis divinas, a história é outra. O Evangelho vai nos dizer com relação a isso o seguinte: não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. A punição que o Evangelho nos traz aqui não é uma punição ao arbítrio de Deus, vamos dizer, por ser um Deus raivoso, mas nós conhecemos a lei de causa e efeito. Então, a cobrança virá. E em algum momento, nós teremos que prestar contas. Seja das pequenas ou das grandes coisas.
E a espiritualidade nos diz aqui que nenhuma falta passa despercebida. Então, por mais que às vezes a gente vai ter aquela conduta não tão adequada, né? E a gente pensa assim, mas é uma falta pequenininha. A gente vai ter que prestar contas. É como se diz, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós fizermos, independente do tamanho, nós teremos que prestar contas. Mas não é nossa função se preocupar com o que o outro faz, né? O que o outro faz, nós temos que olhar quando a gente vê esse tipo de conduta e até fazer uma oração, porque essa pessoa não sabe o que a aguarda, né? E temos que deixar, cada um tem o seu momento evolutivo, cada um tem as suas devidas condutas na sua caminhada. Dito isso, qual é a receita que nós podemos ter para sofrer menos? O Evangelho deixa uma mensagem muito clara. A superação do sofrimento está diretamente ligada à nossa reforma íntima. Então, o Espiritismo nos ensina que nós não somos vítimas do acaso, né? Mas somos, sim, os responsáveis pela construção do nosso presente e do nosso futuro, porque o que foi a gente não pode mudar, quer dizer, vai ter que mudar alguma hora se a gente fez alguma coisa, né? Mas somos nós que construímos o nosso presente e o nosso futuro e que através do conhecimento e da moral vivida nós poderemos evitar muitos males que nos afligem. Por isso que Jesus nos disse lá no capítulo 11, versículo 28 a 30 do Evangelho de Mateus: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E qual é o jugo de Jesus? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o jugo é aquela madeira, né, que vai em cima ou do gado, ou do jumento, ou do burro, quando as pessoas colocam ele para fazer o arado, né? Então o jugo faz com que ele ande na linha correta, que aquele que está ali arando, né, faz com que ele não se perca, então ele não sai do caminho e ali fica aquele arado em linha reta. Então, o jugo de Jesus é justamente o conteúdo moral da sua doutrina. Ali está o nosso caminho, ali está por onde nós devemos percorrer. E o que isso significa? Significa que se nós seguirmos o seu Evangelho e o que ele nos deixou, nós conseguiríamos diminuir ali 70% das nossas dores. Vamos chutar baixo, né? Porque se a gente conseguir atingir um pouquinho do que Jesus nos ensinou, com certeza muitas dores nós vamos deixar para trás. Então, o que nós precisamos fazer? Evangelizar o nosso coração. Colocar a doutrina de Jesus aqui dentro das nossas ações, do nosso dia a dia. Esse é aceitar o jugo de Jesus. Por isso que o jugo dele é suave. E o fardo? Por que o fardo de Jesus é leve? O fardo que Jesus coloca sobre nós são os nossos deveres. Então, quando eu aceito os meus deveres, quando eu entendo que eu preciso cumprir o meu dever, que é evoluir moralmente, me transformar, parar de ser teimoso, eu consigo ter um fardo mais leve, porque eu aceito as minhas aflições, entendo que aquilo é minha responsabilidade e que eu posso mudar aquela condição e vou então iluminando os meus caminhos futuros. Porque quando nós nos rebelamos, nós criamos ainda mais aflições. Então, essa é a nossa função. Evangelizar o nosso coração, aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia
e ter em mente que tudo aquilo que nós passamos e sofremos é necessário, pelas nossas próprias condutas, mas que também nós temos o amparo da espiritualidade amiga, né? Daquele que nos amam profundamente no além-túmulo, a nos auxiliar nas condutas do dia a dia. E nós temos que sempre pensar que devemos ser melhores. Já estamos há muito tempo sofrendo, né? É muito tempo no mesmo lugar ali, patinando, sofrendo as mesmas dores. Tá na hora da gente tentar ser um pouquinho melhor para que a gente possa diminuir, ainda que minimamente, os nossos sofrimentos. Porque caso contrário, nós viveremos, né, esse ciclo eterno de sofrimento quantos anos mais? Essa é a mensagem da noite. Eu devolvo a palavra para casa.